pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato daqueles poderosos para vocês. Cada relato que eu tenho recebido aqui, gente, vocês viram o último? Sobre o narcisista 50 tons de cinza, história de filme, né? Que teve um final feliz para honra e glória de Deus. Mas uma lição de vida para todos e todas que estão aqui assistindo, compartilhem, porque é bênção do Senhor para nos alertar, para que a gente não caia nas amarras do inimigo, porque ele vem muito astuto, de mansinho, sem você nem perceber. Quando você vê, você já tá lá e aprisionado. Depois para sair é só Deus mesmo, porque isso é espiritual, principalmente quando vai mais para psicopatia. Bom, quero avisar também vocês que o curso de formação em terapeutas começa dia 21 de maio desse ano e eu já estou aqui na expectativa para conhecer cada um de vocês. Serão 48 encontros, das 19 às 22 horas, terças e sextas-feiras. Aqui abaixo eu deixo o link para você poder fazer sua inscrição. Teremos vagas para 50 pessoas, essas vagas já estão se preenchendo rapidinho para honra e glória do Senhor. E assim que encerrar as 50 vagas, eu aviso vocês aqui nos vídeos. Vamos ao relato de hoje. Diz assim: Oi Cris, creio que o Espírito Santo me levou até o seu canal e peço a ele que me inspire a escrever o meu relato. A palavra do Senhor nos diz que se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres, e demorei a entender isso, mas quando o Espírito Santo nos traz clareza, é libertador. Vou tentar relatar com detalhes, pois para mim são os relatos mais detalhados que me fizeram realmente entender que vivi relacionamentos abusivos. Concordo com você, né? São esses detalhes que fazem toda a diferença, então fique à vontade. Ela falou aqui que ficou enorme o relato dela e que se quiser ela edita e tenta reduzir. Nada disso ficou enorme, nada. Se você vê cada um que eu recebo aqui, que eu fico aqui esperando só o dia certo para poder ler, porque dá um livro. Mas é bênção do Senhor. O seu tá ótimo, um tamanho perfeito. Vamos lá, ela começa falando da infância. Ela diz: vivi 2 casamentos que hoje sei que foram narcisistas. Olha, eu tenho 34 anos, minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, deixou minha irmã de 2 anos e minha irmã caçula, que nasceu no dia que minha mãe morreu. Oh, que triste, gente. Nossa, mas Deus tem os propósitos dele, né? Olha... Ela diz que tem 34 anos, a mãe dela faleceu quando ela tinha 4 anos de idade e deixou minha irmã de 2 anos e minha irmã caçula, que nasceu no dia que minha mãe morreu. Deve ter morrido no parto, meu Deus, Deus aguarde, Deus a tenha. E ela continua dizendo: tive uma infância complicada sem esse amor materno. Nossa, imagino, gente. Minha avó materna não pôde cuidar de nós e minha avó paterna, que morava em outro estado, ficou conosco por um tempo, mas nos maltratava. Olha, meu pai, que morava em outro estado, pegou eu e minha irmã do meio novamente para cuidar e deixou minha irmã caçula com a minha avó, pois da minha irmã caçula ela cuidava bem. E ela continua dizendo que voltou para o estado dela de nascimento e passaram a ficar na casa dos vizinhos, irmãos da igreja, para ele poder trabalhar. Ok, então só para entender aqui, a mãe, no dia do parto, morre. Então ficou ela, a irmãzinha de 2 anos e a recém-nascida. Leva para a avó paterna, uma avó que maltrata, só que a menorzinha ela não maltratava. Então o pai foi, buscou ela e a irmã de 2 anos na época quando a mãe faleceu e deixou a caçula lá com a avó. Ok? Entendi aqui. E aí, porque ele tinha que trabalhar, o pai delas ficava deixando elas na casa dos vizinhos e os irmãos da igreja. Quando eu tinha por volta de 8 anos de idade, minha irmã do meio, 6 anos, ficávamos em uma casa que gostávamos muito, pois tinha muita comida boa pra gente comer e muitas crianças para brincarmos. E nessa casa, a dona dela, a qual nós a chamávamos de tia, tinha um filho que, junto com seu primo, tentou por 3 vezes abusar de mim e da minha irmã. Ai, sempre tem. Estão em todos os lados, gente. Eu, muito esperta, ao ver que à noite ele vinha para cima de mim, tentar puxar a minha calcinha, eu mexia na cama para ele ver que eu estava acordada, e eu realmente tentava ficar acordada para também poder proteger minha irmã enquanto ela dormia. Eita, imagino que é viver desse jeito, né?
Após esses episódios, relatei à dona da casa que eu estava com medo de dormir sozinha. E ela põe entre parênteses, dormíamos na sala. E ela continua dizendo, mas não consegui relatar o motivo. E ela põe entre parênteses, mães, se atentem a isso quando uma criança diz que está com medo de dormir em algum ambiente. Olha só, ela nos colocou para dormir no quarto dela e outras vezes no quarto das filhas dela, que eram mais velhas, porém muito ciumentas e não gostava que a gente dormia no quarto delas. Pois às vezes tossíamos à noite ou queríamos levantar para ir ao banheiro e elas reclamavam que acabávamos acordando elas. Lembro que às vezes, antes de sair da casa do meu pai para ir para lá, eu fazia um chazinho e colocava em uma garrafinha e à noite, escondido, eu levava essa garrafinha para o quarto. E assim que eu percebia que ia tossir, eu logo tomava o chá para tentar não incomodar as meninas e poder continuar dormindo no quarto. Oh, que linda! E ela continua dizendo, pois lá junto com elas eu me sentia segura. E ela põe de novo entre parênteses, era muito triste e desesperador, Cris. Gente, eu imagino, meu pai do céu. E você muito tadinha, olha isso. Pra não tossir, você achou essa maneira, né? De tomar o chá pra elas não te tirarem lá do quarto. Caramba, tocou o coração isso aí, viu? E ela diz, eu já estava cansada da situação e falei para meu pai que eu não queria mais ir para aquela casa e preferia ficar sozinha em casa com a minha irmã. Assim aconteceu, meu pai trabalhava à noite e saía à tarde para trabalhar e no início nos deixava trancada em casa. Mas depois passou a me deixar na responsabilidade de trancar a casa ao anoitecer. Nessa época tinha 9 anos e graças a Deus, mesmo com medo de ficar sozinha em casa e ainda responsável por minha irmã, nada nos aconteceu. Deus nos guardou, Deus e os seus anjos, é verdade. Quando eu tinha 15 anos, fui morar novamente com meus parentes em outro estado. A tal da minha avó paterna disse que ia cuidar de nós e eu não queria ir de jeito nenhum. Eu amava meu pai e não queria morar com minha avó. Mas meu pai mandou mesmo assim, pois estávamos na adolescência e ele não estava sabendo lidar. E ela põe entre parênteses, Cris, meu pai nunca quis casar de novo e anos mais tarde eu fui entender que ele tinha tendências homossexuais e acho que foi esse o motivo dele não querer casar de novo. Interessante isso aqui, hein? Cris, não fomos bem recebidas pelos meus parentes e nem pela minha avó, pois meu pai não tinha condições financeiras de mandar dinheiro para ajudar financeiramente e passei muita necessidade. Uau! Assim que cheguei, fui morar com uma tia paterna que escondia comida de mim. Uau! Gente, que família é essa? Nos maltratava e depois fui morar com a avó paterna e a mesma que também escondia comida de mim. Olha isso, maltratava, não tinha roupa, sapato e nem absorvente. Eu usava meia no lugar de absorvente. Ai, meu Deus do céu, era uma situação muito difícil. Não porque ela não tinha condições, e sim porque era mesquinha e queria que meu pai desse dinheiro, mas ele não tinha. Maldade mesmo. Aos 16 anos eu optei em morar sozinha. Nessa época eu já estava trabalhando e morei sozinha até os 20 anos, quando eu conheci e me casei com o meu primeiro narcisista. Eita! Bom, agora ela vai falar do primeiro narcisista. Aos 20 anos de idade eu conheci o primeiro narcisista que viria a ser meu marido. Ele tinha 29 anos, olha, 9 anos mais velho que ela. Ficamos casados 6 anos, namoramos por 11 meses e casamos. Éramos da igreja e me casei virgem. Um casal de amigos me aproximou e desde o primeiro dia o narcisista grudou em mim. Meu sonho desde pequena era casar-se e ter uma casa. O narcisista grudou em mim feito carrapato, vinha na minha casa todo dia. Na época não tinha WhatsApp, mas ele me ligava. Mandava SMS toda hora, não me deixava em paz e não me deixou mais. Eu achava que era cuidado e zelo por mim, mas hoje sei que não era. No primeiro mês de namoro eu viajei por umas semanas e fui visitar meu pai e ao chegar de viagem ele tinha comprado uma aliança de ouro para noivarmos e perguntou se eu queria casar com ele. E adivinha? Ela fala, e adivinha? Noivamos na igreja com menos de 2 meses de namoro. E ela põe entre parênteses, sim, eu fiz isso. Meu Deus, eu achava que era amor. Ele não perde tempo, né? Com o passar dos meses, ele já demonstrava sinais de posse, era extremamente mentiroso, me sufocava. E novamente ela fala entre parênteses, eu achava que era cuidado e amor. Não, isso é abuso, né? Ele morava sozinho e umas 2 a 3 vezes que eu fui na casa dele. Olha, não tinha nada em casa, dormia num colchão velho no chão, terrível.
Eu ignorei mais esse sinal que após o casamento ele demonstrou ser um homem sem foco. Não conseguia ficar com nada, vendia tudo o que conseguia, se enfiava em dívidas, comprava e não pagava. Nos casamos com 11 meses de namoro na igreja, com festa e tudo. Logo após o casamento, logo no início, ele foi mandado embora do emprego. Eu falei para ele procurar emprego e ele disse que queria receber primeiro o seguro-desemprego. Ficava o dia todo na casa de amigos e nada de procurar emprego. Olha, acabou o seguro-desemprego e ele não arrumou nada fixo e depois foi trabalhar fazendo extra, o tal bico, como servente de pedreiro e também não ficou muito tempo, logo as contas da casa começaram a apertar. Eita! Eu comecei a fazer faculdade, ele começou a demonstrar ciúme excessivo e a possessividade. Ia atrás de mim na faculdade, me proibia de falar com os amigos homens e sentia ciúmes também das minhas amigas mulheres. Eu saía para ir à casa de alguma amiga e ele me perseguia, ia atrás. Meu pai, ninguém merece. Eu sempre fui envolvida com os trabalhos da igreja e ele ia atrás de mim para vigiar ou ficava reclamando de eu ir para os compromissos da igreja. Cris, ele queria me colocar numa bolha e me manter nas rédeas dele. Foram se passando os anos e eu fui percebendo que ele era extremamente viciado em pornografia e jogos. Olha aí, gente. Ele tinha a mania de dormir tarde, ficava assistindo pornografia no celular ou no computador. O celular dele era com senha e eu não podia chegar perto. Ele arrumava emprego, mas não ficava muito tempo. E logo começava a reclamar e saía do trabalho. Nunca tinha dinheiro, recebia o pagamento e o dinheiro sumia. Certa vez ele chegou em casa tarde da noite dizendo que foi assaltado e levaram todo o dinheiro do pagamento. E eu perguntei, fulano, como assim? Quem em sã consciência saca todo o dinheiro do pagamento e sai? E ele disse que tinha ido ao banco e sacado o dinheiro e ao sair do banco apontaram uma arma para ele e pediram o dinheiro. Eu sei que era mentira, ela diz. Ele era extremamente mentiroso. Tenho certeza de que gastou o dinheiro com jogos, prostituição ou emprestou para algum amigo. E para as pessoas de fora, ele era o melhor homem do mundo. Bonzinho, gostava de comprar presentes para amigos e amigas, emprestava dinheiro e na maioria das vezes as pessoas não pagavam. Olha, e o nome dele sujava. Gente, eu já ouvi isso várias vezes. Que interessante! Sabe que eu vi também no meu convívio com algumas pessoas com esse transtorno, uma delas adorava querer que eu ficasse devendo algo a ela. Então, se eles emprestam dinheiro, eles se sentem no poder. Você está devendo, entende? Isso dá um certo poder a eles. E depois, é como se tudo que eles te pedissem, olha, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O dinheiro, você vai devolver o dinheiro, mas porque eles te ajudaram, te emprestaram aquele dinheiro, então agora qualquer coisa que essa pessoa pedir de favor, você não vai conseguir falar ou não, né? É, tudo assim, desse jeito. Tem um preço muito caro, quando essas pessoas te ajudam vai ser cobrado. E não é pouca coisa não. É a tua paz aí que vai ser, né, afetada. Bom, ela continua dizendo que já em casa ele não me dava nada, não comprava nenhum móvel. Olha isso, não comprava nada para casa, mas para os outros todo mundo devia, ainda sujava o nome dele, tá tudo certo. Ele vendia as coisas de casa, às escondidas de mim, e às vezes eu ia procurar um objeto e ele se fazia de sonso. E ela põe entre parênteses, ele tinha vendido. Meu Deus, isso aqui parece que era droga, hein? Ele não tinha concluído os estudos e eu fui lá, matriculei ele na escola e com muita dificuldade e brigas diariamente, pois ele não queria estudar. Ele finalmente concluiu o ensino médio. E ela põe entre parênteses, até os trabalhos dele eu que fazia. Isso aqui é outra coisa que eu tenho escutado muito. As esposas fazendo os trabalhos desses homens. E quem ganha o diploma, o certificado são eles. Gente do céu, é surreal. Mas comigo isso nunca que ia acontecer. Eu ia rir da pessoa. Faz aí meu trabalho. Ok. Após ele concluir o ensino médio, ele trabalhava em uma empresa logística e eu falei para ele fazer um curso tecnólogo de logística, pois ele iria crescer dentro da empresa. Fui lá e matriculei ele. Depois de 6 meses, recebi algumas ligações com cobrança. Ele não estava pagando o curso. Liguei na faculdade e adivinha?
Ele também não estava indo para o curso e eu fiquei sem entender, pois ele, por 6 meses, chegava em casa às 23 horas e eu achando que ele estava no curso. Era tudo mentira. Gente, você pagando negócio para ele. Devia ser alguma amante, né? Vamos ver aqui a história. Ela continua dizendo, aí abordei ele e perguntei, fulano, onde você estava nos 6 meses que fingiu estar estudando? E ele não disse nada. Por vezes ele chegava do trabalho e já passava na casa de amigos, outras vezes ia para casa. Tomava banho e saía dizendo que ia para a casa dos amigos e chegava em casa 1, 2, 3 da manhã, alegando estar na casa dos amigos. E ela põe kkkk. KKKKK? Eu não vejo graça nisso não, gente. Como que pode? Que palhaçada é essa? Como? Né? Como que... Eu não aceitaria não, gente. Mas não ia durar uma semana. Ou então eu também ia pra casa das minhas amigas e ficar lá também. Mas não dá, né, gente? Que relacionamento é esse? E detalhe, vai pra casa dos amigos, mas você não vai, né? Por que não leva a esposa junto? Isso não tá certo, não. Uma vez ou outra, gente, é uma coisa. Agora, toda hora, chegar 1, 2, 3 da manhã e o cara é um folgado, não quer saber de trabalhar nem nada. Não dá, né, gente? E ela continua. Os anos foram passando e eu definhando, mergulhando na tristeza, desilusão, angústia, desespero de alma. Ele era possessivo, arrogante, mentiroso, zombava da minha cara, ria dos meus sonhos. E eu sempre fui muito temente a Deus, extremamente religiosa e aprendi na igreja que se a mulher orar muito e jejuar, buscar a Deus, o homem pode mudar. E fazia tudo isso, mas era uma luta em vão, pois Deus não é invasor. Ele só entra e muda os corações daqueles que assim quer e pede. E ela põe entre parênteses, lei do livre-arbítrio, exatamente isso. Aos pouquinhos eu tinha conseguido juntar 10 mil reais para dar entrada numa casa e conversei com um construtor. Ele fez uma casinha e mandamos os documentos para financiar pela Caixa Econômica. Eu conversei com o fulano, perguntei se estava tudo certo com o seu nome e documentos dele e ele disse que sim. E adivinhem, o banco não aprovou o financiamento pois o nome do fulano estava sujo. Mentiu para mim falando que estava limpo. Parece que ele queria me ver sofrer, definhar, não alcançar nenhum sonho. Eu chorei amargamente, um sonho despedaçado. Peguei uma parte do dinheiro e paguei para limpar o nome dele e implorei para ele não sujar o nome novamente. Depois desse episódio, ele estava trabalhando em uma empresa onde visualizou uma possibilidade de subir de cargo, mas precisava da carteira de habilitação. Eu fui lá, peguei mais uma parte do dinheiro e paguei para ele tirar a habilitação. E ele deixou o processo vencer e perdemos 4 mil reais nessa brincadeira. Meu pai do céu, aí eu paro aqui para falar. Olha a codependência gritando. O que acontece? Você fazendo tudo para ele, a mãe dele. Paga isso, paga aquilo, paga a faculdade, ele não vai. Paga a carteira de habilitação. 4 mil agora nessa brincadeira. E sempre indo lá e fazendo. Cadê a atitude dele? Isso é o problema que o codependente tem enquanto não passa pela cura, porque ele vai e faz pelo outro, e aí o outro não quer nem saber, e o pior é que a gente ainda se sente depois incapaz, porque tudo que a gente fez é como se a gente não tivesse conseguido, mas não depende de nós, né? Então você quer ajudar um narcisista, uma narcisista, sabe o que você faz? Não faz nada, não dá suprimento nenhum, deixa a pessoa lutar, sozinha, sozinho, porque enquanto tiver você lá para pagar, enquanto tiver você lá para tomar atitude, eles não vão fazer nada, nada. E você que vai ser a que vai estar aí, ó, definhando. Fica aí, ó, a experiência dela, aprenda com isso. Se você tá vivendo isso agora, já sai fora, enquanto é tempo. Pede confirmação de Deus, se for casamento, e se não for casamento, já é contato zero, sem dó nem piedade. Não perca seu tempo, não. Olha lá, 4 mil nessa brincadeira. E ela diz, um certo dia eu estava em casa e chegou um monte de correspondências da Caixa cobrando um empréstimo bancário e eu pressionei ele e ele negou que tinha feito empréstimo. Falou que o banco tinha mandado as correspondências por engano e que não era ele que tinha feito. O fulano falou assim, vou no banco ver o que aconteceu. E eu disse, não senhor, vamos na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Yes, gostei, você é das minhas. E ela diz, Cris, ele não queria ir.
Mas com muita insistência fomos. Chegando na porta da delegacia, ele deu chilique e disse que não ia registrar. Que não ia entrar e que ia no banco resolver. Fomos embora para casa. Desesperado, hein? Imagina a cena. Depois, na semana, ele disse que tinha ido na caixa e realmente era por engano. E eu, boba, acreditei, mas era mentira. E ela põe entre parênteses: guarde essa informação, que isso foi um marco para eu pôr um fim no casamento. Uau, tô amando o seu relato. Vamos lá, gente, continuando. Me formei e fui para outro estado morar novamente com meu pai. Mal sabia eu que era Deus me colocando em um lugar que ia me ajudar a tomar a decisão de largar o narcisista. Deus é demais, gente, Ele cuida dos detalhes. Eu pedi para ele ficar e esperar eu me estabilizar e depois ele ir. E ela põe entre parênteses: era a última chance de restaurar meu casamento. Eu pensava que se ele ficasse longe dos tais amigos, ele poderia mudar. E se ele mudasse de estado, poderia tomar vergonha na cara. Se fosse fácil assim, era todo mundo mudando com os narcisistas para outro lugar. Não dá, não. É mesmo, vergonha na cara que eles têm que tomar. E ela continua: eu fui embora na frente com um saco de roupa e um de sapatos. Vendi a moto que eu tinha desde solteira e fui com 4 mil reais para me virar no início até arrumar um emprego. Após 2 semanas, o fulano bateu na porta da casa do meu pai, de mala e cuia. E eu fui num ódio. E ele tinha pedido conta do trabalho e chegou lá sem dinheiro, com uma mão na frente e outra atrás. E lá se foram 2 pessoas na casa do meu pai, sem emprego. Gente do céu, o que é isso? Imagina! Cheguei! Surprise! Pesadelo na porta da sua casa, assombração. Olha isso, ela mudou tudo. Mudou de cidade, vendeu. Olha o que ela mudou na vida dela para esse homem tentar salvar o casamento, porque indo para lá, olha a gente tentando achar a solução para o problema. Olha como a gente se desgasta. Hoje a gente sabe que isso não adianta, né? Ninguém muda se não quer mudar. A gente não tem esse poder de fazer pelo outro, porque se tivesse, não existia mais traste nesse mundo. Não existia mais narcisista, né? É entre nós e Deus. E glória a Deus por sua vida, que o teu testemunho Deus permite para você poder dar o testemunho e ajudar várias pessoas que estão aí na mesma situação. Eu tenho recebido aqui no canal várias pessoas dando testemunho, falando que foi através dos relatos que descobriram que estava num relacionamento abusivo. E isso é algo de Deus, gente. Eu não tinha aqui relatos no canal. Foi Deus que trouxe. E desde que veio o primeiro, que foi bombástico, né? Que é um dos vídeos que tem mais visualização, quase 1 milhão de views aqui no canal. É um vídeo que fala sobre todo narcisista faz isso com a esposa. Depois desse vídeo, foram tantas visualizações, o canal começou a crescer para a honra e glória do Senhor. Até hoje, não parou mais. E eu dou glórias a Deus, a todos vocês, minha gratidão aqui, gente. Eu não me canso de agradecer. Eu sei que é Deus, mas Ele usa aqueles que se levantam a isso, que falam: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu quero ajudar outras vidas. O que eu passei, através do meu testemunho, eu quero poder ajudar outras pessoas para não sofrerem o que eu sofri. Aí sim, você vê o fruto, o resultado, porque essas pessoas como nós, um dia, que estão acordando agora que Deus acabou de despertar, que caiu a venda, né? Que agora a pessoa consegue ver com os olhos espirituais. Essas pessoas, sim, a gente consegue ajudar porque elas querem ser ajudadas. Diferente, né? Do que a gente ficar lá em vão tentando, né? Jejuando, orando para o marido ser salvo se ele mesmo não quer ser. A gente não tem esse poder por conta do livre-arbítrio. Você é muito sábia. E eu tô amando o seu relato, gente. É poderoso, vai levar muita cura e libertação. Compartilhem, gente. Ok, continuando, ela diz: pronto, chegou lá ele desempregado. Ela também mudou a vida dela toda, achando que ele assim ia se afastar dos amigos. O problema era aquilo, então agora tava tudo certo. Ele ia se ajustar e tomar vergonha na cara. É caráter, né? Não tem jeito não. E ela diz: eu logo arrumei um trabalho e ele nada, não queria acordar cedo, não queria sair para procurar emprego. E o meu pai falava que eu acordava cedo, ia trabalhar e ele ficava o dia todo trancado no quarto ou ia para a laje da casa vigiar a vizinha. Às vezes eu mesma cansada, antes de ir para o trabalho, sentava na frente do computador e eu ia mandar currículo para ele. Ou ia olhar as vagas no jornal e mandar para ele, enquanto isso ele dormindo.
Era um sofrimento sem fim, uma angústia perguntando para Deus quando aquela situação iria mudar. Meu pai já estava de saco cheio e mandou eu falar para ele sair de casa. E eu, ainda besta, achando que poderia salvar meu casamento, não aceitei mandar ele embora e aluguei uma casinha para mim e ele morar e recomeçar do zero. Dormimos no chão, eu peguei uma pneumonia e não tinha armário, usava caixotes de feira como armário e o fulano arrumou um emprego. Uau! Mas só ficou 45 dias e logo saiu e eu trabalhando e vivendo no limite para conseguir pagar o aluguel e colocar comida em casa. E doente ainda, hein? Meu pai. Cris, lembra da história do empréstimo da Caixa? Lembro. A mentira veio à tona e foi isso que ele havia feito. Olha, um empréstimo na Caixa para um amigo que ia casar e queria dar uma reformada na casa. O amigo não pagou o empréstimo e sujou o nome dele novamente. E ela diz, eu havia gastado todo o dinheiro de dar entrada na minha casa. Eu havia pedido, implorado para ele não sujar o nome dele. Quanta angústia, frustração e desilusão. Gente, é triste mesmo, né? Você vê a pessoa fazendo tudo, se desdobrando por alguém de fora para conseguir alguma coisa ali, não sabemos o que, e você dormindo no chão. Meu pai do céu, não dá para entender mesmo, né? E ela continua, a Caixa não parava de me ligar, pois mesmo que o empréstimo era em nome dele, eu como esposa tinha meu nome e telefone vinculado a ele. Aí, como ele não atendia o telefone, com a cobrança da Caixa, o banco passou a me procurar, cobrando via ligação e mensagens e etc. Eu o pressionei e ele confessou que tinha feito o empréstimo para o amigo. Eu fiquei mais uma vez desolada, eu não tinha onde morar direito e ele arrumando dinheiro para o amigo reformar a casa. Ela põe um ponto de interrogação. Eu já estava no fundo do poço, desolada, desiludida, estava em depressão profunda, vivia chorando, pedindo para Deus me levar. E eu só não tirei minha vida pelo meu pai e porque sabia que ia para o inferno. E ele falava mal de mim para os amigos, eu sempre uma mulher de oração, estudiosa, trabalhadeira, e ficava contra mim quando eu reclamava dele ficar dando dinheiro, comprando coisas para os amigos. Ele ia em lojas e comprava roupas, coisas no crediário, para amigos e para mim e nossa casa nada. Gente, muito estranho ele fazer isso com esses amigos aí, hein? Será que era amigo só? Deus me perdoe, mas passou do limite, hein? É porque esses amigos, se não for nada de bissexualidade aí, tá? Porque acontece muito com esse transtorno, provavelmente ele tem esses amigos aí como primeiro suprimento. Exato, eles investem muitas vezes nisso aí, viu? E você falou lá no começo sobre o seu pai, né? Deixa eu voltar aqui, gente. Ela falou do pai dela que poderia ter ser homossexual. Você sabe que muitas vezes a gente acaba atraindo a imagem desse pai, né? Na nossa vida depois como marido. Não tô dizendo que é o seu caso aqui. Mas ela falou aqui, ó. Cris, meu pai nunca quis casar de novo e anos mais tarde eu fui entender que ele tinha tendências homossexuais. E acho que foi esse o motivo dele não querer casar de novo. Ela não entrou em detalhes nessa parte, como que ela chegou a essa conclusão aí, né? Essas tendências, mas com certeza não foi do nada. E depois ela fala para guardar a informação do crediário, né? Do caixa, que ele fez um empréstimo. Ela falou aqui, guarde essa informação. Deixa eu ver se eu acho essa parte também, porque eu sempre gosto de dar mais detalhes. Ok. Ela falou aqui, ó. Depois, na semana, ele disse que tinha ido na Caixa e realmente era por engano. Eu, boba, acreditei, mas era mentira. E ela falou, guarde essa informação, que isso foi um marco para eu pôr o fim no casamento. Isso mesmo, foi aí que ela falou. E aí, continuando, ela aqui, né, falando, meu, como assim? O cara paga tudo pros amigos e eu aqui dormindo no chão. Pra mim e nossa casa, nada. Comprava, não pagava e o nome ia para as instituições de crédito novamente. Durante vários momentos, durante esses 6 anos de casada, a angústia era tão grande que eu ia para baixo da cama chorar.
Ia para o banheiro chorar, ficava encolhida, tentando ver se a dor passava. Meu pai do céu. Ia dormir chorando, com dor na alma e profunda tristeza. Eu emagreci bastante, perdi muito peso. Eu era muito triste e vazia. Nossa, relembrando isso agora, sinto pena de mim mesma. Meu Deus, como eu consegui suportar e por que suportei se ninguém nos ama e nos quer bem como Jesus? Por que a religiosidade fez isso com as mulheres? Essa parte aqui, essas perguntas eu não entendi. Por que suportei se ninguém nos ama e nos quer bem como Jesus? Não acho que isso seja real. Assim como Jesus, é difícil mesmo, né? Mas tem muita gente boa nesse mundo e que nos ama e que nós também amamos. Porque o amor de Jesus, ele habita em nós, nos filhos do Senhor, sim. Então, o amor que a gente tem pelo outro vem do nosso Criador, vem de Deus, vem do amor de Jesus por nós. E aí depois ela coloca aqui outra pergunta, por que a religiosidade faz isso com as mulheres? No sentido, a religiosidade faz isso com todos, né? Com todos. Religiosidade é algo que o homem inventa, né? Não Deus. No caso aqui, acho que ela fala mais porque na igreja aquela coisa da mulher tem que ser submissa, talvez seja isso, não sei. E ela diz assim, eu só orava para Deus transformá-lo, fazer um milagre, mudar minha situação, e eu não via um sinal de mudança. Ele falava que não ia mudar, que o pai dele tinha ensinado ele desde cedo a consumir pornografia, levava ele para puteiros, e aprendeu a ser assim. Meu Deus, Cris, 6 meses antes de eu pedir o divórcio, eu comecei a mudar a minha oração. Yes! Pedir para o Senhor, fazer a vontade dele. Yes! Que se fosse para haver mudança, que ele me desse um sinal de mudança. Glória a Deus, esse é o caminho. E se fosse para eu divorciar, que ele desse paz no meu coração para tomar essa decisão. Eu sempre fui extremamente religiosa, cresci na igreja, Deus é amor, e na Assembleia de Deus. Olha, igrejas com um nível de religiosidade terrível, onde a mulher era obrigada a orar até Deus mudar. Que se divorciar já era condenar a alma para o inferno. Cresci ouvindo testemunhos de mulheres que viveram anos com homens ruins, possessivos, rudes, pornográficos, agressores. E depois de 30, 40, 50 anos de casadas, esses homens mudavam, ela põe entre aspas. Aí ia a coitada da irmã lá na frente da igreja contar a bênção, dizendo que orou esse tempo todo, foi perseverante e ele mudou. Cris, quanta cegueira, como nos ensinar errado. Claro que esses homens, depois de 30, 40, 50 anos, iam mudar. Já estavam velhos, sem força, sem vigor para aprontar. Ia mudar mesmo e continuar com as mulheres valorosas que sempre estiveram ao lado desses embustes. Calma, calma lá, não pode generalizar. Eu entendi o que você quis falar, entendo de onde vem essa sua, não vou dizer revolta, mas essa sua indignação, né? Porque isso existe muito. E ó, normalmente a gente escuta essas coisas na igreja de pessoas que tanto não têm consciência e conhecimento do transtorno na profundidade que a gente tem, porque quando Deus revela, ele revela, é revelação de Deus. Ele tira a venda, ele mostra as coisas no mundo espiritual. Ele abre nossos olhos espirituais. Então tem muita gente na igreja que não teve revelação, então a pessoa não sabe o que é, né? Agora, tem os que estão lá, que sabem muito bem o que é, porque são também narcisistas, e aí eles só pioram a situação da pessoa. Tem que ficar lá, tem que orar, jejuar. E você falou tudo aqui, eu amei o que você descreveu. Deus, seja feita a sua vontade, porque até então estava em guerra com Deus, para Deus fazer a tua vontade. Mas não por mal, porque a gente crê que aquilo é a vontade de Deus também, né? Deus quer o casamento. Mas espera aí, isso aqui é de Deus? Foi Deus que abençoou? É de Deus? Deus, faça a sua vontade, né? Se for para eu ficar, me dá sinais. Eu sempre oriento isso. Faça essa oração, porque só Deus pode mostrar. Principalmente se é casamento, a gente tem temor a Deus, né? E não quer desobedecer ao Senhor. Então você fez a coisa certa. Parabéns. Agora aqui, ó. Narcisistas, a maioria, tá? Não adianta não, 30, 40, 50 anos, que se for narcisista, a tendência é piorar, ok? Não desanimando ninguém aqui, mas é o que a gente vê aí nos relatos. Agora, existem casos que sim,
que existe a cura, porque a pessoa se permitiu passar pelo processo. Cansou de tanta circunstância na vida, porque uma pessoa que está fora de Deus está à mercê de Satanás. Então só acontece, né? Embora Deus abençoe todos, a sombra vem para os bons e para os maus, até que Jesus volte e separe o trigo do joio, mas essas pessoas estão atormentadas, né? Do acordar ao dormir, não tem paz, porque não tem o Espírito Santo de Deus ali. Então, assim, não vamos generalizar, porque sim, existem casos de que existe a restauração do casamento, mas não são todos eles, né? Vamos ver o seu, o que deu aqui. E ela continua: Cris, Deus começou a falar comigo, me deu paz, tirou o sentimento de acusação, e eu fui ler a Bíblia e o Espírito Santo testificava que ninguém nos ama mais do que Jesus. Verdade. Que ele veio para dar paz, que ele carregou ali na cruz por nós toda acusação, dor, peso, uma vida de angústia. Pesquisei muito, estudei sobre o assunto divórcio e entendi que meu casamento já não existia há anos. Já não adiantava eu continuar lutando sozinha, que ele ia mudar se ele quisesse e abrisse o coração para Jesus. Exatamente. E ela põe entre parênteses, o que não era o caso. Ok? Deus deu paz e um dia eu só avisei, estou indo embora amanhã. Ele não acreditou, falou que eu não ia em lugar algum, quebrou meu celular na minha frente com um martelo, porque achava que ia embora porque estava o traindo. Uau, paranoia, né? Porque assim, normalmente quando eles saem da nossa vida é porque eles já arrumaram outra. Então você tá indo embora, não é? Ele não consegue olhar pra ele e fazer uma autorreflexão e falar: meu Deus, eu sou um traste. Né? Eu tenho comportamentos tóxicos e eu não sou um bom marido. E ela simplesmente acordou pra vida. Melhor coisa que ela tá fazendo, né? Porque eu realmente não faço nada. Um largado, acomodado, sanguessuga, enfim. Não, mais fácil falar que você tá saindo, não é por causa que ele não fez o papel dele de homem, né? De homem e de filho de Deus. De homem digno, né? Diante de Deus. Temente a Deus. Não, se você tá saindo, não tem nada de errado com ele, não tem nada a ver com ele, é porque você arrumou outro homem, a culpa é sua. E já te pune aí, ó, quebrou teu celular. Homens que traem as esposas sempre irão te acusar de fazer o mesmo que eles. Ela põe entre parênteses exatamente o que eu falei aqui. Esse relato eu não tinha lido ainda, eu tô lendo só agora, viu, gente? Acabei de receber, tá fresquinho, eu imprimi, já vim gravar. E ela diz assim: pegou o nosso quadro de casamento e colocou fogo. E ela põe entre parênteses: fazem chantagem, achando que eu ia implorar e morrer de dó. KKKKK. Só que não, né? Já foi o tempo. Nessa noite que ainda passei na casa, eu morri de medo dele fazer algo comigo de noite. Ele falou que ia colocar fogo nas minhas roupas e sapatos e eu dormi abraçada aos sacos das minhas roupas e sapatos. Gente do céu. Olha, eu vou te falar, não é fácil não. Só rindo mesmo. Imagina a cena. Amanheceu o dia e meu pai foi me buscar na casa. O narcisista saiu de casa de madrugada e disse que não queria ver eu indo embora. Fui para a casa do meu pai e ela põe entre parênteses detalhe: eu não falei para o embuste para onde eu ia. Fiquei 1 mês com meu pai e voltei para o estado que eu morava, onde eu morei nos últimos anos. Voltei livre, sem embuste, e ele ficou lá se estribuchando de tocar e achando que eu ainda estava no meu pai. Quando ele ficou sabendo que eu não estava mais lá, ele voltou para o estado onde já morávamos e veio atrás de mim. Olha isso. Registrei uma Maria da Penha, pois ele alegava que se eu não voltasse para ele, eu não seria feliz com ninguém. Ameaças, né? Eu pedi ao divórcio amigável, pois não tínhamos filhos e nem bens, mas ele não queria me dar. Até que arrumei um advogado, muito bom, amigo em comum, que falou para ele que era melhor ele dar o divórcio amigável, pois já havia uma Maria da Penha registrada contra ele. Um embuste resolveu me dar o divórcio e em 1 semana nos divorciamos. Glória a Deus por isso. Eu segui minha vida, tendo certeza de que foi a melhor decisão da minha vida. Saí da depressão, voltei a ganhar peso, pois estava muito magra. Voltei a respirar e viver. Glória a Deus. De repente, meu mundo desabou novamente. Meu pai. Nesse momento, olha aí, nesse mesmo ano de divórcio, perdi meu amado pai, 10 meses depois. E foi a maior dor da minha vida. Meus sentimentos.
Eu só tinha ele, era meu pai e mãe, meu amor, meu porto seguro. Ele já estava doente com problemas do coração, mas igual uma terapeuta me disse, ela põe entre parênteses, no auge da minha depressão pós-morte do meu pai, ela me disse, seu pai estava doente, seu pai aguentou até os últimos meses para poder te salvar desse relacionamento abusivo. Ah, Deus é lindo. Que forte isso, hein? Sim, e foi meu pai que me acolheu, me resgatou, me deu a maior força no início. Deus usou a vida do seu pai para fazer tudo isso em sua vida. Que lindo. Teu pai celestial, né? Cuidando dos detalhes. Meu herói havia morrido. Eu estava sozinha no mundo, me sentia indefesa, sem rumo. Eu havia morrido com ele, Cris. Uau! Com lágrima nos olhos estou escrevendo isso. E nesse casamento sofri abuso psicológico, financeiro, sexual e moral. Deus te libertou. Agora ela vai pro segundo narcisista. Meu pai do céu. Ela diz, eu estava tentando me recuperar da morte do meu pai. Tive crises de ansiedade, insônia, depressão. Meu mundo havia acabado. Meu herói havia me deixado sozinha no mundo. No momento que eu resolvi voltar para a igreja, fiz novos amigos. Me apeguei à religião, à extrema religiosidade, me envolvia com todos os trabalhos da igreja, mas a carência paterna ainda estava latente. Eu sentia a falta do amor paterno, do cuidado, e nesse cenário o meu segundo narcisista apareceu. É desse jeito. É desse jeito, sabe por quê? Momento de vulnerabilidade, você estava ali sofrendo a perda do seu pai. Ela continua dizendo, era um jovem da igreja calado, mas na dele. Nesse tempo eu estava apaixonada por outro jovem da igreja que era pregador, mas não queria nada comigo. Eu era doida para me casar com um pregador. KKKKK. Eu havia sofrido um pequeno acidente com o tal pregador e fiquei com o pé machucado. O segundo marido narcisista apareceu, ajudou a cuidar do meu pé, comprou remédios, me mandava mensagens toda hora perguntando como eu estava. O tal love bombing. E eu enfim achei o tal amor paterno nele. Olha aí. Muito bom esse relato, hein, gente? Ela é muito, muito, muito esperta, sábia. Esperta no sentido assim de captar hoje o que realmente estava faltando ali, né? O amor paterno. Passamos a namorar logo e ele sempre me cobrindo de cuidados e amor. Ia em casa todo dia, amava cozinhar para mim, mandava toda hora. Mandava toda hora o quê? Mensagem? Acho que é isso que ela quis dizer. Me buscava em casa para irmos na igreja e nessa altura eu já não me sentia mais carente e sozinha. Ele veio com alívio, né? Com a ilusão. Havia alguém para cuidar de mim, no caso. E ela diz entre parênteses, mal sabia eu, kkkk, o que me esperava. E ela continua aqui falando, namoramos 1 ano e nos casamos. Uau, foi rápido, hein? Durante o namoro, ele sempre muito calado, eu tentava perguntar coisas do seu passado e ele na dele. Ia para minha casa e ficava muito no celular, não havia aquele diálogo. Mas como ele cuidava de mim, fazia comidinha, me mandava mensagem todo dia, ia em casa todo dia, eu ia levando. Em alguns momentos do namoro, eu pegava o celular dele e via imagens e vídeos pornográficos todos, e ela pôs em letra maiúscula, sempre com cunho homossexual. Meu pai, olha aí. Eu falava para mim mesma, deve ser vírus, né? Eu morro de rir, gente. Não, ele não tá vendo pornografia, é vírus no celular dele. O vírus entrou aqui no celular dele, não é ele que tá buscando isso. Ele deve ter entrado em algum site, aplicativo e encheu o celular dele de vírus. Como eu fui cega e inocente, meu Deus, vontade de dar na minha cara. Não faz isso não. Eu já tinha sido casada, né, Cris? E sei que mesmo que o homem tenta manter a tal santidade no namoro, uma hora ou outra ele vai tentar dar um chega a mais. E ele não tentava. Algumas vezes questionei ele e ele falava assim, você é louca? Quer que eu peque? E eu voltei para a igreja e você quer me fazer pecar? Eu não quero sexo antes do casamento. E eu, boba, fui aceitando para o tal homem de Deus não cair em tentação e não pecar. Além das pornografias no celular dele, e ela põe entre parênteses que eu achava que era vírus, kkkk, ele era frio, quase não gostava de beijar e abraçar, ele não demonstrava nada que poderia ser gay. Não era afeminado, não ficava olhando para homens quando eu estava com ele, era másculo, e ela dá risada.
Eu, durante o namoro, orava, falava para Deus que eu não queria me casar errado e que eu não queria sofrer. Pedia para Deus falar comigo se houvesse algo errado que poderia me trazer sofrimento, mas eu achava que Deus ia falar comigo mandando algum profeta falar comigo. E isso nunca aconteceu. E ela coloca entre parênteses, extrema religiosidade e ensinamentos das igrejas pentecostais, né? Cris, Deus tem outras formas de falar conosco, como demonstrando por sinais, visões e tudo mais. Ela diz visões à noite, às vezes sonhos também, né? Deus havia várias vezes falado comigo por sinais, como por exemplo as imagens e vídeos no celular dele, a atitude dele de não falar sobre o passado, de ser muito calado, do vício dele no celular e etc. E eu ignorei todos os sinais. Cris, menos de 2 meses antes de casar, eu peguei o celular dele em um domingo à tarde e fui olhar e vi imagens, vídeos homossexuais e ele buscando garotos de programa. Ele estava na minha casa dormindo e eu acordei ele e perguntei o que era aquilo. Gente, imagina a cena. Que é isso? Que é isso? Ele não disse nada. Eu peguei o celular dele e o meu e saí de casa correndo, descalça pela rua. Liguei para uma amiga e pedi para ela me pegar na esquina de casa e que eu queria ir para a casa do nosso pastor. Meu pai do céu, olha o babado. Fomos na casa do pastor e ele não estava. Liguei para ele e ele disse para mim e meu noivo procurar ele no gabinete pastoral antes do culto. À noite fomos no gabinete pastoral, falei o ocorrido, meu noivo ficou calado e só de cara fechada e com cara de choro, mas não chorou. Cena do coitadinho, a vítima, pobrezinho. Provavelmente ele vai falar que ele está... Influência do inimigo. É o inimigo, não é ele. O inimigo pôs uma arma na cabeça dele e falou, vai lá buscar outros moços. Vai lá no site de homossexual. Isso, vai lá. Não. Escolhas. O pastor falou que isso é mais comum de acontecer e que havia muitos jovens com esse problema e até homens já casados. Meu Deus do céu. É comum, aceita, tá tudo certo. Isso hoje em dia é normal, viu? Isso é muito mais comum do que você imagina. Não é nada não, pastor, hein? O pastor mandou o meu noivo fazer uma carta contando tudo o que tinha acontecido com ele desde a infância. Ah, tá, agora ele virou terapeuta. Os traumas e tudo. Falou que ia ler a carta, orar e depois ia queimar a carta e nos dar a resposta, se era para casar ou não. E ela põe entre parênteses tudo, ele é um absurdo. Também achei. Nesse mesmo dia, após o culto, ele foi para minha casa e tentei conversar com ele. Foram 3 horas tentando arrancar dele algo sobre o passado e ele chorava, ficava calado, cara fechada e soltou algumas coisas. Disse que foi abusado na infância por um primo e que nunca havia contado para a mãe e irmã. Olha, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é importante, hein, gente? Muito importante para nós, terapeutas. Isso aqui faz muito sentido. Acontece muito. Isso sim, acontece muito mais do que a gente possa imaginar. E põe entre parênteses, ambas narcisistas que vou contar mais na frente. Olha isso, a mãe e a irmã. Eu perguntei o porquê ele via as imagens e vídeos homossexuais e ele falou que remetia à dor do passado e usava para se masturbar. Meu Deus. Então ele gosta de sofrer, né? Remetia à dor do passado, isso não dá não bate. Não faz sentido. É masoquista? Gosta de sofrer? Nessa hora, Cris, eu deveria ter ignorado o conselho do pastor e saído correndo. Terminado o relacionamento porque você acha que um homem que usava as imagens de homem para se masturbar terá desejo pelo corpo feminino? Nunca! No início do namoro, eu perguntei a ele se ele tinha algum problema com o passado, algum vício, e ele disse que não. Ledo engano, filho do diabo. Passados umas 2 semanas, o pastor nos chamou no gabinete e disse que poderíamos nos casar. Meu Deus do céu! Que o casamento seria bênção, Cris. O que o pastor me falasse eu ia fazer, eu respeitava o pastor, venerava, via ele como um homem de Deus e tinha certeza que Deus havia falado com ele, e ela dá risada de novo. Detalhe, ele não falou o conteúdo da carta e nem sei se meu noivo contou toda a verdade nessa carta. Outra questão nessa época, eu havia acabado de fazer um curso de noivos. Falei com os pastores do curso, pedi conselho e só me falaram que era uma situação complicada e sumiram. Ninguém me ajudou. Quem sabe se eu tivesse tido uma segunda opinião, um segundo aconselhamento, eu teria desistido dessa burrada. Como você mesma disse, você estava esperando
a tua expectativa, você achou que Deus ia falar com você através de algum profeta, né? Como não foi dessa forma, então você, na verdade, não estava vendo ali a resposta. Mas olha, é coisas que a gente aprende, né? Fica a lição. E ela diz: pior conselho que um líder religioso pode dar. Ele deveria ter aconselhado meu ex a não casar e se tratar em Deus, com terapia, jejum e oração. Sinceramente, Cris, eu não quero aprofundar nessas questões, mas acho que não existe ex-gay, e sim pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, mas que preferem viver em renúncia, mas não deveriam se casar e sim optar pelo celibato. Então, eu creio que você, nesse sentido, eu creio que você tem razão, porque assim, tem pessoas que podem nascer com essas coisas que acontecem, né? O pecado no mundo entrou e aí vem doenças, vem essas coisas também, maldições hereditárias. E isso só é quebrado quando a pessoa se permite, passa por todo o processo, faz todo esse trabalho de cura e libertação, confessando os pecados dos antepassados, encerrando esses ciclos, se arrependendo, pedindo perdão, e Deus entra, né? E aí ele faz uma nova criatura. E sim, por mais que a pessoa tenha tendência, se a pessoa tem temor a Deus, ela pode escolher não seguir com aquilo que tem à vontade. Continuando, eu carente e confiante prossegui com o casamento, estava quase tudo pago. Vou falar um pouquinho da mãe e cunhada narcisista. Eu tentei perguntar algo para a minha cunhada, perguntei se ela sabia que o meu noivo, quando criança, ia para a casa de um primo e ela disse que não sabia. Enfim, eu não tive coragem de contar o que havia descoberto. Eu ia me casar de manhã cedo, num domingo, numa chácara, e arrumei um maquiador para maquiar. A sogra e a cunhada teriam que estar lá cedo. Aceitaram e ficou marcado. Na semana do casamento, a cunhada deu chilique e disse que não ia se maquiar cedo demais. E ela fala entre parênteses: Cris, elas tinham que maquiar antes de mim. Eu que era a noiva tinha que ser por último. Mas as donzelas não aceitaram, disseram que não iam se maquiar cedo para não ficar derretendo. Desmarquei com o maquiador a vaga delas. Eu não havia as conhecido pessoalmente, pois elas moravam em outro estado e as fui conhecer na semana do casamento. Meu primeiro encontro com elas, eu já senti a energia pesada, não demonstraram alegria ao me ver e me olharam da cabeça aos pés. Uau! Raio-x! Eu estava correndo com as nossas coisas de casamento e elas enchendo a cabeça do meu noivo, falando que eu não estava dando atenção para elas. Ah, não dá. Que eu não tive coragem de convidá-las para tomar um café em casa. Cris, minha casa estava como um depósito cheio de coisas para o casamento e eu não tinha tempo para ficar andando, passeando com elas. Havia um monte de lembrancinhas do casamento para terminar e elas nem se prestaram a me ajudar. Eu pedi ajuda para amigas minhas e chegou o dia do casamento. Fui para a chácara cedo, ajudei a montar algumas coisas e fui maquiar e me arrumar. O casamento seria às 10 da manhã e eu não queria atrasar, pois o sol iria ficar muito quente. O local era aberto. Antes da mesma semana do casamento, eu implorei que elas não chegassem atrasadas para elas poderem receber os convidados e que, devido ao sol, o casamento não poderia demorar para começar. Me arrumei e antes das 10 da manhã fiquei pronta e nada do casamento começar. Quando deu 10h40, chamei a cerimonialista e perguntei o que estava acontecendo, pois os convidados todos já estavam lá e o casamento não começava. A cerimonial disse para mim: olha, eu não queria te falar, mas o casamento não começou, pois a sua sogra e cunhada não chegaram. Na hora meu sangue ferveu, mandei uma mensagem para a cunhada falando que elas estavam muito atrasadas, que os convidados estavam todos lá esperando e que elas estavam acabando com o meu dia, e que não quiseram se maquiar cedo e agora iriam atrasar. Pois bem, ela não gostou e na hora ligou para o meu noivo e falou um monte. Esse evento e transtorno do casamento, mensagem que eu mandei e a ligação que a cunhada fez para meu noivo foi a tortura do casamento todo. Os 4 anos que ficamos juntos, imagino, jogando na cara. Cris, ele ficou do lado da mãe e da irmã, deu razão para elas. Às 11 horas, com 1 hora de atraso, elas chegaram e a cerimônia começou. Meu noivo chorava muito antes da cerimônia começar, mas não era de emoção e sim de raiva de mim. Pois, segundo ele, eu humilhei a mãe e a irmã dele. E ela ri, kkkk, sim. Para eles, eu fui a errada e não deveria ter reclamado do atraso.
O casamento começou e ele de cara fechada chorou e eu achando que era de emoção, mas era raiva. Olhando as fotos do casamento, vi a raiva estampada no rosto dele. Ele quase não tem fotos do casamento sorrindo, só de cara fechada. Apesar de tudo, o casamento foi lindo, a parte da cerimônia e decoração, o local foi um sonho. Bancos de madeira, como sempre sonhei, flores naturais com cestos de palha pelo caminho, um gazebo com um lustre lindo, convidados com chapéu, um sonho também para um gay enrustido que queria provar para a sociedade que poderia casar. Eita! Aliás, quem quis fazer a festa de casamento e tudo foi ele. Ele queria mostrar e provar, né? E eu, apesar de já ter casado uma vez, feito festa e tudo, lá fui eu realizar a vontade dele. A sogra e a cunhada abandonaram a festa de casamento e foram embora. Deixaram os convidados lá e minha família. No final da tarde, após a festa, ele me deixou em casa e foi lá para casa onde a mãe e a irmã estavam hospedadas. E lá o veneno foi derramado. Eu era a errada por ter reclamado do atraso. Uau! Cris, ele foi chegar em casa às 10 da noite. Virou a bunda e foi dormir. E ela dá risada. Eu cutuquei ele e ele veio de cara fechada e tentou fazer algo. O sexo foi horrivelmente sem graça e assim começou a vida a dois. E ela ri de novo. E na verdade quase não existia, vivíamos como irmãos. Fomos para a lua de mel e na lua de mel não me procurou. Voltamos para casa e assim segui a vida. Cris, ele não me procurava para sexo, não gostava de abraçar, beijar na boca. E quando acontecia algo, eu que tinha que procurá-lo. Quando ele me procurava, era para tentar fingir algo depois de eu reclamar muito. Eu sentia a falta do toque masculino, de ser abraçada, de beijar na boca. Ele era frio. Às vezes ele estava na cozinha cozinhando, eu ia dar um abraço nele por trás e ele me dava um empurrão, mandava eu sair. Às vezes eu ia dar um beijo, ele virava o rosto ou retribuía com um bico, com um beijo bico de pato, nem sei o que é isso. Ou tentava abraçar e ele falava que estava com calor. Terrível. Te evitando ao máximo, meu Deus. Quando acontecia o ato sexual, ele sempre de olho fechado, até nas preliminares. Com certeza pensando nos gays que ele via nas imagens e vídeos, meu Deus do céu. Cris, chega a me embrulhar o estômago só de pensar que esse embuste fazia sexo comigo achando que eu era um homem. Que nojo, que ódio de mim mesma por ter aceitado essa situação por 4 anos. O órgão dele também não era muito firme. Ela falou uma palavra aqui que eu não entendi. Enrijecido. Ah tá, não era muito enrijecido, não tinha muita ereção. E depois fui entender que provavelmente ele era gay passivo. Meu Deus do céu, análise. Ele tinha o hábito de jantar tarde e aí, com a desculpa de que precisava fazer 1 quilo, para não deitar de barriga cheia, ele não deitava na mesma hora que eu. Isso era desculpa para eu não ter que procurar ele para fazer sexo. Aí ele ficava acordado na sala até meia-noite, 1h da manhã. Fazendo o quê? E ela diz, vendo pornografia, se masturbando, vendo até filmes gay na Netflix. Foram 4 anos ele me martirizando por causa da situação que aconteceu no casamento com a mãe e a irmã dele. E ele me acusava de odiar a família dele. Ele fazia eu ficar me martirizando, fazia tortura psicológica, ele falava que eu não perdoava a família dele e eu não falava nada. Eu nunca mais falei nada do ocorrido, eu queria viver em paz. Cris, a mãe e a irmã dele nunca me pediram desculpas. Nunca pediram desculpas pelo ocorrido no casamento e os anos foram passando e ele sempre jogava essa situação na minha cara. Usava isso para justificar até a falta de sexo dele, para justificar a cara feia de sempre e o mau humor. Ele era um homem seco, não sorria, não brincava comigo, só sorria quando estava com amigos, principalmente homens. Raramente havia diálogo em casa e qualquer motivo ele jogava a situação familiar na minha cara. Eita! Ele tinha um apego e dependência emocional muito grande da mãe e irmã dele. Qualquer coisa de bom ou ruim que acontecia em casa, ele contava para elas. Uau! Cris, as nossas conquistas não eram para nós. Ele corria contando para a mãe e irmã no sentido de exaltar-se, de dizer, olha mãe, olha irmã, o possível gay conseguiu casar-se com uma mulher, conseguiu conquistar bens, casa, carro. Ele contava detalhes de tudo, de quanto pagávamos pelas coisas, contava das dificuldades para pagar, exaltava a si mesmo, dizendo que trabalhava demais para conquistar, para pagar, falava que pagava tudo sozinho para a mãe e a irmã ficar com mais ódio de mim
e ele alimentava o ódio delas por mim. Em nenhum momento me defendia. Eu implorava para ele parar com a tortura, mas não adiantava. E eu pedia para ele não contar nossas intimidades para elas, e não ficar dando detalhes do que comprávamos, e nem das nossas dificuldades como casal, mas não adiantava pedir. Eu sempre ajudei nas contas da casa, comprava as coisas para casa, sempre trabalhei e ajudava em tudo. Mas o narcisista gosta de se fazer de vítima, de bonzão, poderoso, gosta de humilhar o outro. Durante todo o casamento eu sempre pegava imagens, vídeos e ele pesquisando garotos de programa pelo celular. E ele não tinha interesse em esconder. Parece aqueles psicopatas ou pedófilos que chega uma hora que não quer esconder mais. E enfim ser pego e poder ser preso. My goodness. Forte, hein? É porque ele já não se importava mesmo. Estranho. Eu o abordava e dizia que casei com ele porque ele me prometeu mudar, buscar a cura, orar, jejuar, ler a Bíblia para vencer o pecado, mas Cris, ele não fazia nada disso. Quantas vezes eu implorava e falava, isso vai destruir nosso casamento, por favor, ore. Eu desenvolvi alguns transtornos e eram espirituais. Uau! Durante os 4 anos de casada tive crises de ansiedade que me levavam a ir para emergência cardiológica várias vezes, achando que eu estava infartando, tinha crises de insônia, ansiedade todas as noites, síndrome do pânico. Cheguei a tomar remédios para dormir, tratar a ansiedade e nada resolvia. Nos últimos 6 meses de casada, desenvolvi uma síndrome da bexiga acelerada. Eu ia no banheiro à noite, às vezes mais de 5 vezes, e fui ao urologista várias vezes. Tomei remédios caríssimos, fiz exames, mas nunca deu nada. Eu tinha crises de sinusite, rinite, gripes recorrentes. Meu corpo gritava. Uau! Cris, até minha libido era afetada. Eu ia no médico, achando que o problema era eu. Meu Deus. Cris, todos esses problemas eram da origem espiritual. E ela agora vem a parte final, fim do casamento. Eu nunca quis ter filhos, mais ou menos 1 ano e 11 meses antes do pedido de divórcio, de repente comecei a ter desejos. Depois começou a colocar esse desejo em mim, muito forte, e a falar sobre descendência, geração. Eu comecei a orar, o Senhor confirmava mais ainda o desejo em mim. 1 ano antes do pedido do divórcio, comecei a orar para que Deus fizesse a vontade dele em meu casamento, que Deus tirasse a cegueira dos meus olhos. Eu não queria ter filhos com ele e depois separar e ter que criar sozinha. Eu vivia doente, pesquisando coisas no celular dele, tentando colocar mais aplicativos para bloquear os sites pornográficos, mas o demônio na vida dele fazia ele burlar todos os aplicativos de bloqueio. Uau! Uns 5 meses antes de eu pedir o divórcio, ele trocou o celular e desistiu de ficar colocando aplicativos para bloquear. Era uma prisão, uma angústia ficar vigiando. Uau, ele continuou acessando as pornografias. Triste. 1 mês antes do pedido de divórcio, era meu aniversário e fomos em um restaurante onde ele fazia uns extras finais de semana. E lá tinha um garçom, amigo dele, que eu já havia pego umas mensagens do celular chamando de lindo. Uau! Lindo e tal. Mas com o passar do tempo, ele começou a apagar as trocas de mensagens com esse amigo. Nesse dia do aniversário, o amigo ficou fazendo gracinhas, chamando de lindo, e meu ex ria, brincava. Meu Deus, o tal amigo ficava mandando beijinhos no restaurante, pegou umas flores que um senhor estava vendendo e fez uma brincadeira de declarar-se para meu ex. O tal amigo garçom disse que a mulher dele também odiava ir ao restaurante quando meu ex estava trabalhando, pois ambos reciprocidamente faziam as brincadeiras e nenhum dos dois cortava. Eu odiei aquela palhaçada, fiquei constrangida, não respeitaram meu aniversário. Fui para o carro e fiquei lá até ele resolver ir embora. No carro falei para ele que não gostei das atitudes e pedi para ele se afastar do tal amigo. E ele riu na minha cara, me chamou de louca e que não tinha nada a ver, e eu fiquei muito triste. Gente, sabe que eu fico agoniada? Que a gente ainda fica falando para eles o que eles têm que fazer ou deixar de fazer, como se eles não soubessem, né? É triste, isso faz parte da codependência, tem que tratar. Porque a gente fica ali, faz isso, não faz aquilo. Essa é a mãe dele. Como se ele não soubesse que isso foi ridículo, que isso é falta de respeito. Meu Deus do céu, é só Deus mesmo. E ela diz, umas 2 semanas depois, ele sofreu um acidente de moto e está vivo, porque na hora do acidente o Senhor livrou. Eu estava orando. Ele ficou em casa sem trabalhar e eu trabalhando e na correria tendo que dar conta de fazer tudo sozinha.
Mais 2 semanas pós-acidente se passaram e um dia eu cheguei em casa do trabalho cansada e com muito calor. Ele estava sentado na área em uma cadeira, como sempre, mexendo no celular. E ela diz, esqueci de detalhar que ele era viciado em celular. Passava horas no banheiro com o celular e, óbvio, né, vendo pornografia. Ia comer com o celular. Era vício que não acabava mais. Terrível. Pois bem, ele sentado nessa cadeira, eu fui lá e sentei no colo dele e disse, bom, tem 2 semanas de acidente, você está apenas com o braço machucado, mas as partes lá de baixo funcionam, né? E ela dá risada. Ele me deu um empurrão, me mandou sair e começou a falar, ai, ai. Detalhe, nessa altura do campeonato ele estava melhor e até comida fazia e limpava a casa já. Ele se levantou e foi mexer em umas panelas e deixou o celular em cima da máquina de lavar. Eu peguei o celular e fui mexer e novamente, Cris, quando abri o Instagram, na lupa de pesquisa estava lá cheio de imagens de homens. Fui no histórico do Google e vi os sites pornográficos de vídeos e fotos dos conteúdos homossexuais. Vi sites de procura por garotos de programa, sites que você assina para sexo virtual, uma nojeira. Meu estômago embrulhou e eu corri para o banheiro. Colhi provas e chorei por 1 hora. Saí do banheiro, entreguei o celular na mão dele e falei, eu quero o divórcio. Na última vez que peguei essas coisas no celular dele, eu já havia alertado que se eu pegasse mais uma vez seria a última e eu iria me divorciar. Não haveria perdão e não adiantava ele chorar mais e falar que ia mudar. Cris, lembra da minha vontade de ter filhos? Lembro. Eu havia planejado começar a tentar engravidar no mês seguinte a esse fato, mas estava orando ao Senhor que se não fosse da vontade dele de eu ter filhos com esse homem, que ele abrisse os meus olhos, que trouxesse clareza e tirasse as vendas, causasse circunstâncias, e foi isso que aconteceu. É verdade. Deus é lindo. Eu decidi pedir o divórcio antes de colocar um filho no meio desse casamento já falido. Sim. Ele recuperou do acidente e menos de 1 mês após o pedido de divórcio ele saiu de casa. Desde o dia que pediu o divórcio já passamos a dormir em quartos separados e Cris, incrível, meu sono já foi melhorando, já comecei a dormir melhor à noite, as crises na bexiga foram passando, a ansiedade permaneceu até o dia que definitivamente ele saiu de casa. Cris, durante essas semanas que ele passou em casa, um dia tive uma crise forte de insônia e ansiedade à noite. Acordei 3 da manhã e não conseguia dormir mais. Aí pedi para Deus me mostrar o que estava fazendo eu não dormir. E o próprio diabo apareceu, sentou do lado que ele dormia, segurou meu braço e eu sufocada, tentando clamar o sangue de Jesus. Ele me empurrava forte. Em pensamentos eu clamava e logo ele saiu. Eu acordei e ajoelhei logo para orar. Uau, era a resposta. O diabo, através da vida do meu ex, me atormentou por 4 anos. Meu ex, enfim, saiu de casa e passei a dormir como um anjo a noite toda, sem crises de ansiedade e insônia. Deus é lindo. Glória a Deus pela revelação e clareza. E ela diz, aleluia, que eu mudei a oração e pedi para ele fazer a vontade dele em minha vida. Ele saiu de casa com atitudes medíocres, carregou várias coisas alegando que tinha direito de 50% de tudo que estava em casa. Levou copos, vasilhas de plástico, pano de prato, toalhas, cobertas, tapetes, e eu tinha 2 sofás e ele levou um. Levou até o cano do chuveiro do banheiro, lixeira do banheiro, escovinha de limpar o vaso. KKKKK. Parecia aquelas mulheres que saem de casa e ficam brincando com o marido por causa de vasilhas. É o Tupperware que nunca volta. Gente, isso aqui é pobreza de espírito, né? Eu digo assim, meu Deus do céu, tanta futilidade. Ai, só Deus mesmo. Leva tudo, meu filho, leva tudo. Só não leva a minha paz, porque essa é de Deus. Só isso. O resto, olha, Deus me dá. Pode levar tudo. Não quero nem lembrar. E ela diz assim, terminando o relato, estou começando sozinha e tentando comprar minhas coisinhas de novo. Minhas vasilhas. KKKKK. Hoje, graças a Deus, por canais como o seu, que conheci, estou aprofundando mais sobre esse transtorno e nunca mais permitirei que nenhum narcisista me engane. Tenho até que tomar cuidado, porque a gente estuda tanto sobre o narcisismo que fica procurando os traços em todas as pessoas que tentam se aproximar de nós. É verdade.
E ela diz: sei que tenho que tomar cuidado também, pois a tendência é eu sentir falta do love bombing em um outro relacionamento normal e ficar só caçando traços narcisistas e até sentir falta dos abusos. Não, porque eu já vou falar aqui como que isso, né, não precisa acontecer. Que Deus nos guarde e traga clareza, cura e libertação na vida de tantas mulheres que vivem com esses seres das trevas. O estudo sobre narcisismo deveria ser inserido nas escolas, assim evitaria tanto problema na vida das mulheres e homens também. Deus te abençoe ricamente, você é uma bênção em nossas vidas. Continue ajudando mulheres a se libertar. Linda! Mulheres e homens também, porque tem muita mulher narcisista nesse mundo aí, tá? E olha, você falou aqui, o que acontece? Eu sempre falo e vou continuar falando. Deus acima de tudo, curar tudo que precisa ser curado nele, fortalecer o que precisa ser fortalecido. Quem é você? Sua identidade espiritual, amor próprio, conhecimento do transtorno, né? E sempre pedir confirmação de Deus. Daí não tem como errar. A armadura de Deus é o que vai te blindar. E tá aí, né, forte em Deus, terapia, sim, tudo isso faz parte do processo. Aí não vai ter mais brecha pro inimigo entrar e brincar. Agora, interessante, o que eu mais achei interessante aqui, eu que estudo sobre isso, né, sobre essa área e tudo, e pros terapeutas que também são alunos, né, da formação, inclusive a próxima turma começa dia 21 de maio, as inscrições já estão abertas, se você tem interesse, ora, pede confirmação de Deus. Mas se você sente aí queimando, eu sempre falo isso, gente, porque tem que ser algo que vem de Deus, tem que ter propósito maior, senão você não dá conta, ok? Mas quando Deus te capacita, Ele tem esse propósito para você ajudar pessoas na área emocional a superarem aquilo que você já superou, ainda está superando, aí Deus já envia os anjos, Ele já faz tudo ali. Você só precisa se posicionar e fazer o que você pode, porque aquilo que você não pode, Deus faz. Mas o que você pode, Deus, Ele quer ver você fazer. Muito forte a parte aqui no teu relato do homossexualismo, porque veio já da parte do teu pai, depois você teve o primeiro casamento, né, que foi abusivo, teve umas coisas aí com os amigos, não parece que ele também era homossexual, pelo que você relata, né, o primeiro, né, narcisista, aí o segundo já veio aí, com isso no pacote junto. Bem interessante, né, a parte também que você falou, que acontece muito nas igrejas, mas cuida, trabalha aí, busca, se você não faz terapia ou nunca fez, pelo que você falou, você já fez, né, que teve uma terapeuta que falou algo pra você quando você perdeu o seu pai, não sei se foi nessa parte do transtorno que você buscou ajuda na terapia, mas porque tem algumas coisas aqui que eu vejo que não sei se faz sentido pra você, tá, mas que você falou, que eu pude ver que talvez tenha um pouquinho de mágoa, no sentido do que falaram para você, de pastores, né, de coisas que você acabou escutando. Espero que isso não tenha te afastado da igreja, né, dos caminhos do Senhor. Eu creio que não, porque você fala aqui de Deus, né, todo tempo. Eu glorifico a Deus por isso, dou graças a Deus por sua vida, pelo seu relato. Não foi longo não, como você citou aqui no começo, foi muito lindo, eu amei o jeito que você descreveu pra gente, né, tua experiência aí com esses dois narcisistas e um pouco da tua infância também, que fez toda a diferença, e até o que você falou em relação a um desses aí que você casou, que esse último, né, que teve esse abuso, se é mesmo verdade, né, desse primo. É interessante, parece que algo ali, quando acontece isso, acaba levando a pessoa... A gente não sabe, só Deus sabe, né? Porque a gente não sabe se eles inventam isso pra pôr de desculpa e não assumir a responsabilidade dos próprios... Nem digo que é defeito isso aí, é coisa mesmo espiritual. E a tua experiência espiritual aqui foi forte, hein? Foi forte isso. Eu falo, por onde essas pessoas vão, a legião vai acompanhando eles. E quem convive com eles sente essa opressão, né? Sente essa afronta do inimigo, mas Deus é mais. Fica aqui mais um testemunho de que realmente isso existe e onde é que a gente consegue se libertar. É clamando o sangue e o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É isso, gente. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo relato. Se você tem um relato para contar também, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.